Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento, Pastor Carlos tem a oportunidade de estar orando, fazendo a leitura da palavra. Eu quero te convidar para nós estarmos juntos nesta noite, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias, glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós temos a oportunidade, ó Pai, de estar, Senhor Deus, exaltando o Teu nome. Que dia magnífico foi este, Pai, nas Tuas mãos. Foi, assim, maravilhoso poder contar com a Tua ajuda, com a Tua proteção. Agora, nesta noite, ó Pai, esteja dando um bom descanso, Senhor Deus, aos Teus filhos, sarando as feridas, as dores, pois nós contamos com o Teu milagre. Nós contamos, ó Pai, que aí do alto céu, lugar da Tua habitação, o Senhor venha nos ouvir. Inclina, Senhor Deus, os Teus ouvidos, ó Pai, ao nosso clamor, aquilo que temos chorado, ó Pai, através, Senhor Deus, dos nossos pedidos diante do Senhor. Então, Deus, estende, Senhor Deus, as Tuas mãos, ó Pai, inclina os Teus ouvidos, ó Pai, ao nosso choro. Ah, Deus de Israel, só o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então nos ajuda, Pai. Deus de Israel, visita, Senhor Deus, a família. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a estar, Senhor Deus, cumprindo a palavra que está, Senhor Deus, em Filipenses capítulo 2, Senhor Deus, que diz, Senhor Deus, que onde, Senhor Deus, nós consideramos os nossos amados irmãos, aqueles que estão à nossa volta, Pai, igual aos superiores, ó Pai, a nós, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos, ó Pai, extrair o de melhor, Senhor Deus, daquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós não venhamos julgar, nós não venhamos diminuir, Senhor Deus, mas que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar fazendo o dia sendo do outro melhor. Então, Pai amado, nos ensina, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, de ambas as partes, ó Pai. O que depender de nós, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, que tenhamos paz com todos. Então, Deus de Israel, olha, Senhor Deus, escudo nosso, fortaleza nossa, contempla o rosto, ó Pai, dos Teus ungidos. Aquele, Senhor Deus, que tem clamado ao Senhor pelo pão de cada dia, Senhor Deus, tem clamado ao Senhor, ó Pai, pela remuneração necessária, Senhor Deus, para, oh Deus de Israel, o Senhor está fazendo um milagre, Pai. Aleluia, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, na vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, a respeito, Senhor Deus, de que eles seriam abençoados, Senhor Deus, e nada lhes faltaria, Pai. Deus de Israel, dá, Senhor Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Esteja curando, Senhor Deus, o Teu filho, a Tua filha, Senhor Deus, que tem enfrentado, ó Pai, situações, ó Pai, de preocupação, Pai, quanto à sua saúde. Deus de Israel, o Senhor é um Deus de milagre, e a Tua palavra diz em Lucas 1,37, Senhor Deus, que aquilo que é impossível para o homem, para o Senhor não é. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, os Teus filhos da planta dos pés, ao alto da cabeça, toma, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que se encontram, Pai, aleluia, em casa, Senhor Deus, com dores, ó Pai, aqueles que se encontram, Pai, nos leitos hospitalares, na UTI, no CTI, Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixe, Senhor Deus, ficarem abandonados, ó Pai, mas que possam, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ver a Tua glória, as Tuas mãos potentes. Assim, Senhor Deus, eu oro, eu clamo, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos tomando, ó Pai, para que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Melhor, nesse momento agora, junto com os meus amados irmãos, nós estaremos lendo aí, junto com os nossos amados, a palavra do Senhor que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5. Eu quero contigo fazer menção
dessa palavra poderosa do nosso Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, que vai dizer assim, dessa maneira: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento? Porque Cristo na Páscoa foi sacrificado por nós, por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, e não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos serei necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo, aleluia, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Keila Cristina, meu amado irmão José Vidal, Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Também o nosso pastor Márcio Viana, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que tenha aí um tempo maravilhoso, né? Cada um de nós na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Quero convidar os meus amados irmãos, nós vamos estar lendo agora em 1 Reis 18, 1 Reis 18. Vamos fazer menção dessa palavra maravilhosa também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aleluia. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos
os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Aleluia. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e as nações que não te havia achado. Agora dizes tu: vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai e diz a teu senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe. Ele anunciou, e foi Acabe a encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Ou melhor dizendo, seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando concheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Oh, aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilhoso Deus que tudo pode. Amém? Então, Elias disse, voltando aqui um pouquinho, Elias disse: até quando concheareis em dois pensamentos? No versículo 21, se o Senhor é Deus, segue-o, se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Versículo 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se nós, aleluia, deixe-nos, pois 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém,
não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Aleluia. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz em quem respondessem. E saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a altura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego, e ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, aleluia, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu, aleluia, voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo,
e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: nada há. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando, aleluia, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Glórias a Deus. Jean, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Deus esteja abençoando aos meus amados irmãos, as minhas amadas irmãs, Paula Santos, Zac, Leves. Deus esteja abençoando a todos. A paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos juntos nessa noite para honrar o nosso Deus. Amém? Eu quero continuar na leitura e nós vamos agora a estar lendo Amós, capítulo 2 e capítulo 3 de Amós. Capítulo 2 e capítulo 3 nós vamos estar fazendo menção dessa palavra maravilhosa de Deus. Capítulo 2 e também 3. Amém? Glórias a Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Aleluia. Versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vem o juízo por dinheiro. Ou melhor dizendo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra. Sobre a cabeça dos pobres pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem vinho dos que tinham multado. Versículo 9. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas riquezas por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós,
aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizareis, eis que eu os apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que manqueja o arco, ou melhor dizendo, e nem ficará de pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Glórias a Deus. Vamos ao capítulo 3 também de Amós. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não tiverem acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Glórias a Deus. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidas dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e o cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e no damasco do leito. Ouve e protestai contra a casa de Jacó. Diz o Senhor Deus, ó Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra, e ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Glórias a Deus. Joselma Rodrigues, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós glorificamos ao Teu nome, Pai, nesta noite, clamando, ó Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, ajudando os Teus filhos, ó Pai, a estar, Senhor Deus,
se colocando na tua presença, Senhor Deus, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos nos aquebrantar, Senhor Deus, para a honra e glória, Senhor Deus, do teu poderoso nome. Pega nas nossas mãos, ó Pai, nos nossos afazeres, Pai, cotidianos, ó Pai. Ó Deus, esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós estejamos, ó Pai, com os nossos caráteres forjados, ó Pai, pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, as tribulações, ó Pai, os principados, as potestades, ó Pai. Ó Deus de Israel, nós estamos, ó Pai, nessa semana, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, contando os dias, Senhor Deus, para a nossa caminhada da conquista. Nós clamamos ao Senhor que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tomando, Senhor Deus, a cada participante, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, e fazendo, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, para a honra e glória, Senhor Deus, do teu poderoso nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a romper com as barreiras, com as dificuldades, ó Pai. Nos dá, Senhor Deus, vitória, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós temos, ó Pai, clamado ao Senhor, conforme diz, aleluia, a tua palavra, Senhor Deus, nessa batalha, não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Assim, Senhor Deus, que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja agindo, Senhor Deus, com poder e bondade, Senhor Deus, no nosso meio. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, usando, Senhor Deus, aleluia, cada um, Senhor Deus, dos teus pastores, ó Pai, cada uma, Senhor Deus, das igrejas, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós contamos, ó Pai, com o Senhor para nos dar vitória, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, com que cresçamos, ó Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Abençoa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, as igrejas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, se aliançado, Senhor Deus, para ver, Senhor Deus, uma cascadura, Senhor Deus, melhor, Senhor Deus, uma zona norte, ó Pai, cheia, Senhor Deus, do fogo do teu Santo Espírito, ó Pai. Deus de Israel, que tem orado, que tem clamado, Senhor Deus, para ver os teus milagres, que tem pedido ao Senhor, ó Pai, que nós possamos ter um grande avivamento. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos ajudando, ó Pai, nesta noite, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus esteja abençoando, né, a todos os meus amados irmãos e irmãs que estão conosco aqui nesta noite, que o poder do Santo Espírito do Senhor esteja te visitando e fazendo com que você cresça na graça daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, foi muito bom nós estarmos juntos mais uma vez nesta noite, que o Senhor esteja aí nos ajudando a transpor aí com as barreiras, com as dificuldades, que a mão bondosa do Senhor esteja fazendo com que nós sejamos uma bênção. Tenham todos um bom descanso e Papai do Céu esteja visitando aí com seu grande amor, com seu grande poder, com seu sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Fica na paz, Deus abençoe. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração aí do pastor Carlos, sintam todos abraçados, que o Senhor esteja te visitando na tua dificuldade, que seja aí uma bênção, o Senhor agindo com poder e glória na vida de cada um dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.